Olá, boa tarde. Tudo bom, meninas e meninos? Tudo ok? Estamos mais uma vez, então, aqui, em parceria com o Fernando Lacerda, fazendo essa live para vocês hoje, com um trabalho diferente para poder fazer com as crianças também, né? Já que todos temos que usar máscara, e isso é um acessório agora, né, do nosso dia a dia, então vamos fazer alguma coisa divertida, inusitada, personalizada, onde podemos trabalhar com materiais que as crianças também podem auxiliar e fazer, né, a personalização das suas máscaras. E vai tornar isso um pouco mais divertido, mais agradável para todos nós, né? Eu desenvolvi alguns modelinhos para iniciar e não se preocupem que depois eu vou colocar o molde para todas, um linkzinho, tá? Para vocês poderem copiar os moldes com as imagens, os modelos e os tamanhos das máscaras, que é importante também. Essa aqui, no caso, é uma mascarazinha para crianças de 4 a 8 anos, né? E aqui eu fiz com canetinha de tecido. Então, isso aqui é um trabalho que a criança pode fazer também. Então, essa é pequenininha. Tem aqui de cachorrinho também para criança pequena. Dá pra gente fazer com alguns personagens, ó. Fica bem bonitinho, né? Essa aqui que o meu filho Nicolas adorou, que é a de monstro. Se alguém viu o meu perfil no Facebook, viu que eu postei uma foto dele experimentando as máscaras, né? São para crianças, essa aqui até de 9 a 14 anos, mas ó, quase cabe em mim também, tá? E então eu vou iniciar o trabalho hoje mostrando para vocês desde o início como é que a gente vai fazer essa máscara, como é que nós vamos fazer essa pintura, né? Quero agradecer mais uma vez o Fernando por estar aqui, né, disponibilizando o tempo dele para a gente fazer esse trabalho. E a Kathleen, a minha nora também, hoje eu estou com os dois aqui, o genro e a nora comigo. A Kathleen que vai ficar lendo para mim as perguntas de vocês, né, as dúvidas, vocês vão perguntando e a Kathleen vai fazendo as perguntas aqui para mim e eu vou respondendo, tá? Eu vou começar mostrando para vocês, então, como que a gente faz isso para pintar no tecido? Como que a gente vai começar pintando essas máscaras? E o melhor é usar o tecido antes de fazer a costura. É a maneira mais prática que eu achei, tá? Depois de costurado fica um pouquinho mais difícil fazer. Então eu vou pintar antes de fazer a costura e vou passar para vocês então o link, depois vai estar disponibilizado no nosso YouTube, vai estar, depois que fizer a live aqui no Facebook, a gente vai postar essa mesma live lá no YouTube. Daí lá na descrição do vídeo no YouTube vai estar o link para fazer a cópia, né? O PDF para poder fazer a cópia desse arquivo com os desenhos e o tamanho das máscaras. E também aqui depois nos comentários eu vou colocar no Facebook também, tá? Deixa eu ver aqui para vocês, então, como é que nós vamos começar esse material. Primeiro, antes de mais nada, quem nunca pintou no tecido precisa de uma base para ficar mais fácil a pintura, para o tecido não ficar dançando, né? Para a gente poder ter uma superfície mais lisa para pintar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma plaquinha de MDF. Essa placa de MDF pode ser de qualquer tamanho, eu gosto dessas grandes, tá? A minha é bem grande, ó, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou pegar uma placa de MDF, tá? Essa daqui, e vou usar uma cola permanente. Essa cola permanente é uma cola que a gente trabalha no MDF para fazer com que o tecido fique colando e descolando. Como é que eu faço isso? Eu pego essa colinha, coloco em alguns pontos aqui na minha placa e vou pegar um pedaço de papelão, aqui no caso é um pedacinho de caixa de leite, ó. Eu vou pegar um papelão e vou puxar essa colinha sobre a plaquinha, tá?
E vou deixar isso aqui descansar durante 1 hora, mais ou menos. Ele vai ficar assim, peguento, né? Mordente, que a gente chama. Aí vai estar pronto para pintar. E isso vai ficar assim, ó. Vou mostrar para vocês agora na... Ó, o meu tecido tá bem fixado aqui nessa placa, certo? Ó, eu vou usar a placa, que ela tá com cola e ela dura vários dias, né? Ó, essa plaquinha tá com cola aqui, e aí já usei várias vezes para pintar. E daí eu aplico o meu tecido sobre ela e estico bem. E ele fica firme, fixo. Ó. E eu posso agora trabalhar, pintar normal, sem ele ficar dançando em cima da superfície que eu tô usando. Ok. Agora eu vou então passar o risco aqui. Aqui eu tenho um molde dessa máscara de 4 a 9 anos, tá? Eu vou riscar esse meu molde aqui usando uma caneta mágica. O nome é caneta mágica mesmo. É uma caneta que desaparece com calor, né? Todos esses materiais que eu utilizo e eu cito aqui, nós temos para vender aqui na Magia das Cores. Então eu vou riscar agora essa minha máscara, esse meu molde, que vocês vão ter ele depois, como eu expliquei lá no link. Vou riscar direitinho, para depois a máscara ficar bem direitinho também. E esse é o tamanho que eu vou ter para desenhar, para pintar. Pronto, tá riscada aqui, acho que dá para ver bem, né? Se alguém tiver alguma dúvida, a Kathleen pode ir fazendo as perguntas para mim. Então, agora que tá riscado aqui, eu vou ver o modelo da máscara que eu vou pintar hoje. Eu já tenho ela aqui, ó. Esse aqui é o modelo, vai ser o tigrão, um tigre, ó. Esse aqui. Então, eu vou passar esse risco para cá. Bem em cima daquela parte que eu risquei. Aquele primeiro risco serve para a costureira depois poder fazer a costura da máscara e também para a gente saber onde que nós vamos pintar. E agora eu vou passar o desenho que eu quero, que pode ser qualquer um que vocês tenham, né? Desde revista em quadrinhos, onde vocês tiverem uma imagem que queiram passar, a gente vai passar aqui para o papel. Eu vou pegar um carbono, não muito forte, um carbono de tecido, né? Ou um carbono já usado, e vou riscar, ó, usando um lápis, uma lapiseira, vou passar o desenho todinho pro tecido. É sempre bom fazer esse desenho antes, né? Para facilitar. Quem desenha a mão livre pode fazer a mão livre. Mas no caso, para trabalhar com crianças, fica mais fácil a gente... Opa, acho que eu vou ter que fazer de novo. Deixa eu trocar o carbono aqui, que aquele não tá muito bom. A Lade comentando, esse é para a cunhada trabalhar na escola. Isso mesmo, Lade. Esse aí para vocês, para as crianças trabalharem em casa, com os pais ou na escola. Aqui a gente vai desenhar então tudo. Vamos ver se agora riscou. Aí, tá tão fraquinho, ou eu tô fazendo pouca força, eu acho. Pronto. Vamos riscar o nariz do tigre. Esse aqui é a Lade, que é uma para ela ir trabalhar, né, Lade? Uma já vai ser para ti. Eu vou ter que fazer um pouquinho maior, eu acho que esses tamanhos aqui são infantis. Essa que eu tô fazendo agora é tamanho para crianças de 4 a 8 anos. Então, isso aqui facilita para a gente pintar esse desenho antes aqui. Deixa eu ver se eu risquei tudo agora. Tá prontinho. Então, tá riscado aqui.
acho que dá para olhar bem, né? Vocês conseguem perceber que tá todos os riscos, todo o desenho aqui. Eu posso até vir com a caneta, aquela mágica, ou com um lapisinho e dar mais uma riscadinha. Não é bom riscar com muita força, por isso que eu fiz mais fraquinho, senão fica aparecendo depois o carbono. Então pode até vir, vocês podem, um adulto, passar o risco com o carbono bem fraquinho e depois vir com a caneta mágica e reforçar, porque quando a gente passa com ferro depois, a caneta mágica desaparece. Então fica mais fácil, né? Agora eu vou pegar aqui uma tinta de tecido branca, e todo aqui está sendo usado tintas para tecido, elas são à base d'água, então as crianças também podem trabalhar com ela, né? Eu vou pegar a tinta de tecido e vou começar a dar o fundo na parte branca do tigre aqui. Essa pintura eu estou usando um pincel macio. E vou pintar toda ela, vou fazer 2 demãos ou 3 desse branco aqui. É claro que eu vou fazer umas máscaras adultas também, né? Mas não deu muito tempo de fazer umas com umas caras, umas bocas diferentes, Mas eu pensei mais nas crianças mesmo, que esperamos que logo possam voltar às aulas, né? E daí, para poder... E como todos têm que usar mesmo, e algumas crianças estão tendo dificuldade em usar máscara, pelo menos alguma coisa divertida vai fazer com que elas queiram usar, né, a máscarazinha. Vamos ver aqui. Então aqui eu vou deixando o espaço onde vai ser, ó, eu posso deixar o meu desenho aqui como molde. Então eu vou usar todo aqui o branco e os outros espaços eu vou deixar para o preto depois. Então eu já estou pintando aqui. O importante só é não borrar, né, isso aqui, porque se borrar o tecido a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu sempre falo para as alunas, né, quando a gente borra alguma coisa no tecido, a gente tem que deixar para fazer uma borboletinha, alguma coisa no lugar, porque se caso borre, vai ter que ser a solução. Então aqui eu só vou mostrar para vocês o início, porque eu já deixei alguma outra mais adiantada. Eu vou pegar o mais adiantadinho aqui para a gente não perder muito tempo. Essa aqui então já tá com o branco, com 2 demãos prontas, ó. Essa aqui o branquinho já fiz 2 demãos e agora eu vou para a parte preta. Então eu vou pegar a tinta de tecido preta, botar um pouquinho aqui na bandeja. E vou pintar agora então com o outro pincel mais fininho para facilitar aqui a pintura também. E depois existe também agora os stencils, que são os moldes vazados com vários motivos bem legais para fazer, né? Aqui no caso eu tenho um, deixa eu mostrar aqui, eu fiz com o desenho uma imagem lembrando o Hulk, né? Fiz a máscara verde e eu agradeço a mãe, que é a minha mãe que está fazendo as máscaras para mim. Então a mãe fez essa máscara verde e eu pintei aqui de preto e fiz o stencil com a mão do Hulk aqui em verde também. Depois eu vou fazer aqui para vocês um stencil também, para vocês verem como é que é, porque é mais fácil até para as crianças pequenininhas trabalharem. Então o preto é bom porque uma demão praticamente ele cobre super bem. E a gente tem a possibilidade também de usar essas canetas para tecido, que são super boas e também funcionam para fazer as máscaras. E claro, as minhas sobrinhas essa semana, ela fez umas calças,
ela pegou tinta de tecido e aproveitou para fazer uns xadrez no bolso da calça jeans dela, usando tinta de tecido e caneta também. E fica muito legal. Então, são coisas que as crianças, né, e adolescentes podem fazer. Um beijinho para a Rafa, que fez essa arte nas calças jeans e ficou muito legal. Agora, então, eu vou pintar as manchas. Aqui. Com o preto. E essa outra mancha do lado de cá. Essas tintas de tecido, como eu expliquei, elas são à base d'água, então caso suje alguma coisa, lavando na hora não tem problema, mas depois de 72 horas não sai mais do tecido. Ou então você pode pintar e passar ferro logo em seguida, daí ela também não sai mais. Pode lavar quantas vezes necessário, até pode usar água sanitária também, um pouco como está se usando para fazer a higienização das máscaras, que não vai desmerecer a pintura, tá? Então é importante também isso. Então agora a gente vai esperar secar isso aqui para poder fazer a outra parte. Agora eu vou pegar então essa que já tá seca. Aqui. Patrícia Goulart, muito lindo. Tudo bom, Patrícia? Fazendo muita máscara também? Agora a gente vai usar então, vamos começar a fazer um pouco mais de arte aqui, né? Agora que a gente está com o fundo pronto, aqui eu tenho duas demãos do branco seco, o preto tá seco. Eu vou fazer um sombreado na parte do nariz do meu tigre. Aqui, ó, um sombreado deixando mais laranja, aqui também, aqui embaixo. Esse tecido aqui é um pouco mais laranja do que esse que eu tô usando hoje, tá? Mas não tem importância, vai ficar tão bonito quanto. Agora, então, eu vou pegar o pincel para dar uma sombreada nesse nariz aqui. Eu vou usar um pouco de tinta vermelha, vermelho vivo. Deixa eu pegar um pouquinho de tinta. Porque é bem pouquinho mesmo, tá? Que nós vamos usar. Então, eu vou usar agora o meu pincel, que pode ser um pincel chanfrado mesmo, de pintura em tela, em pintura de MDF, o que for, ó, tá? Então, eu vou lavar o pincel, umedecer ele, e eu usando em cima da parte pintada, não tem perigo de borrar, tá? Agora, se eu usar o molhado aqui em cima do tecido, a gente tem que cuidar um pouquinho mais. No caso aqui, o nariz não foi pintado, ó, é o próprio tecido. Então, eu vou sombrear o próprio tecido agora. Vou pegar um pouquinho dessa tinta vermelha, então, bem pouquinho dela, ó. E vou fazer o sombreado dentro dessa parte aqui, onde vai ser onde é o focinho dele. É bem aquarelado, bem aguadinho, para não ficar muito forte isso, ó. Limpo e a parte de trás eu vou dando uma esfregadinha assim. Para ele ficar, porque isso aqui depois, ó, vai vir nessa parte da costura aqui em cima. Vai ficar aqui. Quando costurar, né, para fazer essa parte da máscara que fica aqui. Então, agora eu vou botar um pouquinho de amarelo também. De tinta de tecido amarela. Para poder fazer essa parte do sombreado aqui agora. O amarelo misturando com um pouco do vermelho. Vou fazer um tom de laranja. Porque, digamos que eu não tenha
cor de laranja. Então, eu vou misturar um pouco de vermelho com amarelo e vou fazer um laranja, ó. Né? Não precisa muitas cores. No caso aqui, você vai ter que ter preto, branco e o vermelho e o amarelo para esse modelo, né? Então, eu vou vir de trás para frente aqui, fazendo esse sombreado. Com a tinta aguadinha no pincel, como se estivesse sombreando. E não precisa ter medo, ó. Tiro o excesso, dou uma limpadinha para cá, aguando um pouco o tecido. E a mesma coisa para o outro lado. Vou pegar amarelo, um pouquinho do vermelho e vou fazer aqui. Olha como fica totalmente já diferente a nossa máscara, ó. Acho que eu tô com a mão por cima. A gente já vai dando esse sombreadinho aqui. Quando secar, não vai ficar essa marca aqui e ele vai ficar um degradê bem bonito. Na parte de baixo aqui, também vou botar mais um pouco de amarelo misturado com vermelho para fazer essa parte. E daí vai dar um pouco mais de profundidade, né, a pintura. Ó, assim. Do outro lado a mesma coisa. Aí que tá pronta essa parte também. Para finalizar, eu vou usar uma caneta de tecido, né? Essa aqui é a Acryl Pen, de uma marca bem conhecida. E a gente vai agora, eu vou fazer aqui, se eu não tenho um pincel liner, ou se eu não tenho muita firmeza na mão, ou for uma criança que estiver fazendo, pode usar essas canetas tranquilamente, inclusive para pintar, né? Se quisesse pintar todo o nariz e as manchas aqui, ó, poderia ser com a caneta também. E aqui, então, eu vou fazer a parte da boca. Do meu tigrão aqui. Pronto. Temos essa parte pronta. Eu vou dar uma secada para poder riscar os bigodes. Vou secar um pouquinho com o secador aqui, um soprador térmico. Prontinho. Enquanto esfria um pouquinho, eu posso pegar um pincel chato, seco, botar um pouquinho de tinta branca no meu pincel, tirar bem o excesso aqui e no pedaço de papel toalha, ó. Vou tirar esse excesso de tinta e posso fazer uma luz seca aqui nessa parte, ó, do fuço. Viu como fica um efeito bem legal? Já fica, ó, mais fofinho, né, sua? Aqui eu posso dar uma luzinha também. Pronto. Aí eu vou pegar um pincel filetinho. Posso botar um pinguinho aqui e aqui para dar um toque nesse narizinho. O Francisco Amaral pergunta: boa tarde, a loja já está funcionando? Oi, Francisco. Sim, a Magia das Cores está funcionando em horário normal, só que com algumas ressalvas, né? É permitido a entrada apenas de 3 pessoas por vez, até 3, né, clientes por vez, e somente com o uso de máscara, tá? O nosso horário é das 9 até as 18 horas. Agora eu vou fazer os bigodinhos aqui, então, tá? Do nosso tigre, ó. Eu vou usar esse aqui de molde para eu saber mais ou menos. E vou fazer com a caneta mesmo os bigodes do tigre.
Prontinho. E tá pronta a nossa máscara. Essa máscara aqui, depois a costureira, no caso, vai recortar, vai fazer a parte do fundo também, com outro tecido, né? Sempre lembrando de fazer, essas máscaras são com tecido de algodão, tricoline 100%, né, algodão, e duplas, ó. E tá bem prontinha a nossa máscara, bem rápido de fazer e bem diferenciada para as crianças. E é claro que vocês podem produzir qualquer desenho, né? Fazer diferente, outros desenhos. Quando costurar aqui, ó, ela vai ficar com aquele formato arredondadinho, que é este, ó, que ela tá dobrada. Por isso que tem aquele corte ali em cima que a costureira vai depois fazer, né? Vai costurar. Então, temos a prontinha a nossa máscara do tigre. Agora, para aqueles que têm um pouco de dificuldade em desenho ou pintura, ou até para crianças menorzinhas, eu vou usar um tecido vermelho aqui e vou trabalhar agora com o stencil. Vocês sabem o que é stencil, né? São moldes vazados, ó. Aqui a gente tem vários tipos. Esse aqui foi o que eu usei para a mão do Hulk. Ó, foi esse stencil aqui, foi na mão do Hulk. Então, primeiro eu desenhei um círculo preto, pintei todo de preto esse círculo, e depois eu apliquei o stencil com as tintas sobre ele, para fazer a mão do Hulk. Agora eu vou mostrar para vocês outras opções, como Mulher Maravilha, aqui nós temos o Thor, o Capitão América, o Super-Homem, e aqui o Batman, mas nós vamos usar o Homem-Aranha, aqui, tá? Então, eu vou pegar de novo o meu molde com a minha caneta mágica e vou riscar aqui, para saber onde é que nós vamos pintar. Então, esse aqui vai ser um trabalho mais rápido agora. Ó, ops, deixa eu botar no lugar. Vou riscar meu molde todo. A Jéssica Santana sugeriu a ideia. Podia ter sorteio para curso. Olha, Jéssica, até bem que é uma ideia bem interessante, até gostaria, mas no momento nós estamos sem nenhum tipo de curso, tá? Aqui a gente não está ainda podendo dar aulas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente está com restrição ainda nas aulas, e só pode ser aulas individuais. E por enquanto eu não tenho nenhuma aula online. Nesse momento a gente não tem ainda aulas online, tá? Então, por enquanto eu não posso sortear nenhum tipo de curso. Eu vou abrir esse aqui, é uma embalagenzinha nova. Ó, eu tenho então a nossa aranha para colocar aqui. Antes disso, eu vou usar a caneta e a mão livre, ou então usando primeiro a caneta mágica, eu vou desenhar aqui umas teias de aranha, ó. Por que eu vou fazer com essa caneta mágica? Porque depois eu vou vir com a caneta de tecido. Mas para não ter erro e de repente em algum momento eu errar aqui, eu vou fazer com a mágica porque eu poderia apagar. E eu vou mostrar para vocês como isso acontece. Ó, eu vou botar aqui, tô fazendo a mão livre com a minha caneta mágica. Risquei tudo com a mão livre. Digamos que eu risquei aqui errado, ó. Tá? Só para vocês verem. Eu vou aquecer com o meu soprador térmico, ou vocês usariam um ferro de passar roupas, né? E esse desenho vai sumir quando aquece. Ó, dá para ver que sumiu? Aqui, ó, o início do risco tá todo apagado. Então, isso acontece, é muito bom, por isso que é interessante o uso dessa caneta mágica aqui, que as meninas do patchwork estão acostumadas em usar. Aí, então, eu fiz o primeiro desenho e agora eu vou fazer aqui como se fosse a teia de aranha. Bem a mão livre mesmo, para depois riscar com a minha caneta de tecido.
Então, eu vou procurar usar aqui a mesma linha para quando essa linha central a gente costurar para ficar direitinho, né? Ó. Então, vou fazendo aqui meu desenho. Pronto. E aqui nós vamos ter as teias do Homem-Aranha. Vou pegar a caneta de tecido e agora sim eu vou passar ela aqui direto, ó. Sem medo de errar, porque agora eu já tô com o desenho pronto e se caso eu tenha percebido que tinha alguma coisa errada, eu poderia ter apagado com com o meu soprador ou com ferro de passar, até com secador de cabelo bem quente também funciona. Então aqui eu vou desenhar assim. Vou deixar até mais volteado aqui pra gente apagar depois para vocês verem como é legal isso. Pronto, então a gente está com a base da nossa teia pronta. Vou secar com o secador aqui, ó, nessa parte, porque eu percebo que eu risquei errado, digamos, ou então eu mudei meu desenho na hora, ó. Eu venho com o soprador, aqueço e sumiu o risco. E não tenho problema de estar aparecendo o risco no meu tecido, ó. Prontinho. Bem rápido, é só esquentar, ficou pronto. Agora eu vou pegar o extenso, então, da aranha e com tinta preta e um pincel pituá, eu vou pintar essa aranha aqui. Ponho tinta, tiro o excesso na minha paletinha, né? E agora eu vou bater sobre o tecido com a tinta preta. Tem que lembrar que não pode ser usado muita tinta. Por quê? Porque se tu põe muita tinta, ela vai borrar, ela vai vazar por baixo do molde vazado, do stencil. Então, em movimento circular, eu faço todo o desenho vazado aqui para aparecer a minha aranha lá do outro lado. A Irene, inclusive, acrescentou que a caneta ela pode ser usada para outros trabalhos. Sim, pode, claro. Pode usar para riscar outros materiais também. E se tu aquecer, vai desaparecer depois o risco. Ela é uma caneta para a gente poder trabalhar e apagar, né? Realmente para poder facilitar o trabalho, assim, porque às vezes tu quer desenhar alguma coisa e fica com medo se vai ficar certo ou não, então tu testa antes com essa canetinha. Tá pronta aqui a nossa teia de aranha. Pena que eu não fiz essa aqui ontem, porque eu peguei agora esse stencil. Então, se eu tivesse feito ontem, a mãe poderia ter costurado e eu trazia já pronto, né? Mas agora eu não tenho como aqui. Então, assim, tá pronto aqui. A costureira vai cortar e vai montar essa máscara aqui do Homem-Aranha. Vai ficar bem legal, ó. Os gurizinhos vão gostar. Bem fácil, bem rápido e tem inúmeros desenhos disponíveis, inclusive da Disney. A gente tem até, ó, aqui eu mostro para vocês uma cabeça de Minnie, de Mickey com um castelo, que poderia ser numa máscara toda poá, por exemplo, de menina, rosa com poá branco, vermelho com poá branco e fazer tudo preto essa parte, imagina que amor! E pintar somente o laço aqui. Então as possibilidades são enormes com toda a linha de materiais que a gente tem hoje no artesanato. Tem inúmeras ideias, é só colocar a criatividade aí em prática e fazer trabalhos bem interessantes, bem legais, né? E eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida... A Duda Ferrari. Então não é só para tecido que essa caneta... Não, tu pode usar a Duda em outros materiais também. Eu não sei, eu acho que não é a Duda que tá falando, deve ser a... Duda Ferrari. Sim, a Duda é a filha. Deve ser, provavelmente, não é a Duda que tá perguntando, né? É a Carol. Tudo bom, Carol? Carol, assim, ó, a gente pode
usar essa caneta sim, mas ela é mais usada no tecido. No papel ou no MDF, geralmente eu uso o lápis pastel. Eu prefiro usar o lápis pastel, porque eu vou desenhando e já vou passando o dedo e vou arrumando ali o que eu quero. Então, eu prefiro usar lápis pastel do que essa caneta no MDF, tá? Mas ela pode ser sim usada, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pedacinho de MDF cru. Ó. Só que como uma caneta esferográfica, ó, eu tô desenhando aqui. Como uma caneta esferográfica, ela tem a ponta seca, assim, né? É mais difícil de pintar no MDF. Então, eu prefiro usar o lápis pastel, que é mais macio. Porque o MDF é muito duro, né? Que eu vou apagar. Mas pode usar. Pode ser usado no EVA. Pode usar no EVA também. No EVA é melhor, porque o EVA também é mais... Ó, já apagou, tá vendo? Não ficou nada, ó. No EVA é melhor, só que o EVA tem um problema. Quando tu aquecer, ele vai amolecer, né? Quando tu aquecer o EVA, ele vai fazer o formato. Normalmente, quando a gente trabalha no EVA, a gente usa o ferro quente ou um soprador para trabalhar ele, para moldar ele. Então, no momento que tu for botar o aquecedor, ele vai amolecer, vai mudar o formato do teu EVA. Então, não aconselho usar no EVA. No EVA eu acho melhor tu usar um lápis, né? Ou o lápis pastel. Que esse lápis pastel é maravilhoso, que depois tu passa até um paninho úmido, um lencinho umedecido, a mão mesmo, e ele sai. Então, para esse material, eu te recomendo usar o lápis pastel. Vamos ver aqui, ó. Ficou bem bonita, né? Essa aqui vai ficar legal, de Homem-Aranha. Alguém mais tem alguma perguntinha? Ó, que amor o cachorrinho. Essa gatinha aqui foi toda feita com canetinha. Não sei se eu expliquei, falei no início. Toda com caneta, ó. Tem canetinha rosa, canetinha azul, canetinha preta aqui. E a gente consegue fazer toda ela com caneta só. E lembrando sempre que facilita bastante usar essa cola aqui, que é a cola, ó, ela cola e descola. O tecido não fica solto, a gente tem uma maior firmeza para pintar, então facilita bastante até o trabalho com o stencil, porque como com o stencil tu vai pegar o pincel de pituar e vai esfregar, se tu tá com o tecido sobre a mesa, ó, ele vai ficar saindo do lugar. Aqui, ó, na hora mesmo você já vê que ele sai do lugar. Então, aconselho usar essa cola de contato permanente. O nome é esse, cola de contato permanente, não é cola de sapateiro, tá? Porque às vezes as pessoas confundem. A cola de sapateiro, ela não vai ficar pegando assim, não vai ficar com essa mordência que é o que a gente precisa, tá? E eu não recomendo usar pincel, porque o pincel fica todo colado com isso. Então, sempre pegue um cartão de crédito velho, que não usa mais, um pedacinho de papelão e puxa assim, ó, sobre todo o MDF, essa placa, né? E essa placa vocês podem embrulhar ela com filme plástico depois, ou botar dentro de uma sacola para ela não grudar pelinho. Porque vocês podem ver aqui nessa minha, que ela vai pegando, ó, pelinhos, vai ficando com o pelo do próprio tecido. E às vezes, se tu deixar muito tempo encostado em algum lugar, ela vai grudando pelos também. E como ela dura bastante tempo até, ó, essa colinha, eu guardo sempre elas embaladas. Daí quando eu quero, eu tiro aquilo e continuo usando. Com o tempo, vocês vão ter que aplicar novamente a cola, né? Porque essa cola, ela vai perdendo essa pega, no caso, com o tempo. Então, eu acho que era isso por hoje. A gente quis fazer essa live também, principalmente porque caso inicie as aulas para as crianças terem, né, uma motivação de usar as máscaras, que é muito importante nesse período para todos nós, né, que todos continuem usando, fazendo as recomendações, né, do Ministério da Saúde, e vamos continuar usando máscara, então, e as crianças usando umas máscaras bonitas, enfeitadas, feitas pelas avós, pelas tias, pelos pais, e é por elas mesmas, né? Isso vai fazer com que as crianças
fiquem felizes porque estão fazendo um trabalho diferente, legal, e aceitem mais esse uso das máscaras, né? Que é tão necessário nesse momento, tá bom? Espero que todos tenham gostado. Eu gostaria de lembrar ainda que eu vou deixar os links daí do PDF para vocês disponibilizar isso para vocês, tanto nos comentários dessa live aqui no Facebook, que ela fica gravada. É só vocês entrarem lá nos vídeos, na página da Magia das Cores. Entrem nos vídeos e vocês vão achar ela lá, e nos comentários vai estar o link para copiar esses moldes. O molde de como faz a máscara, e eu posso disponibilizar o desenho para vocês do tigrão também, né? Não tem problema. E depois lá no YouTube, na nossa página no YouTube, até peço para vocês curtirem lá, seguirem a nossa página, né? E também ativar o sininho, como se diz, para poderem receber as notificações das outras publicações que a gente fizer, das outras lives, outros vídeos. Porque no Facebook a gente precisa ter no mínimo de 1000 seguidores para a gente conseguir até colocar o nosso nome lá como Magia das Cores, ainda não está no Facebook, né? Então, assim, quanto mais vocês curtirem, nós agradecemos aqui. Quanto mais seguidores tivermos, melhor, né? Então, no YouTube vai estar esse link também nos comentários, tá? Fica ali na parte da descrição do vídeo, né? Então tá, espero que alegre um pouco esse tempo de pandemia aí para todos, e agradeço então mais uma vez o Fernando Lacerda por estar disponibilizando o tempo dele aqui fazendo nossa live, e a Kathleen também, que aqui me auxiliou hoje. E um abraço a todos, um beijão, fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau! Vai aparecer por uns 2 segundos. Quem? No final, tirando o microfone. Eu? Ah, tá. Valeu. De Deus a roupa aí.